Boa noite a todos. Vamos iniciar a audiência pública da Comissão de Economia e Finanças, com a finalidade de debater o projeto de lei número 43 de 2024, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2025, no âmbito da administração direta e indireta do município, solicitada pela Comissão de Economia e Finanças. Eu agradeço à nobre vereadora Juliana Gomes Curvelo, Juliana da Tivós, que está secretariando os trabalhos dessa noite. Gostaria de informar aos participantes, munícipes e a todos que estão nos acompanhando pela TV Câmara que poderão encaminhar questionamentos, sugestões e demais manifestações pertinentes ao tema desta audiência pública, previamente no site da Câmara Municipal de Osasco, através do banner da audiência pública, que está disponibilizado no endereço www.osasco.sp.leg.br e de forma presencial, mediante preenchimento de formulário próprio, que está disponível na mesa que se encontra no hall, ao lado da porta de entrada do plenário. Agradeço por fazer parte da mesa dos trabalhos o senhor Bruno Mancini, secretário de Finanças do município de Osasco, Éder Máximo, secretário de Planejamento e Gestão, e Juliano Duarte Vieira, secretário executivo de Projetos e Cidades. Muito obrigada pela presença. Solicito à senhora secretária que anuncie a presença dos demais participantes desta audiência pública. Boa noite a todas e todos. Estão presentes nessa audiência pública o Felipe Thanos, diretor do Departamento de Governo Aberto e Fortalecimento da Cidadania da CEPLAG. Douglas Delgado, diretor de Planejamento Estratégico da CEPLAG. Atenágoras Marques, diretor de Planejamento Orçamentário. O Nildo, que é empresário. Sandra Santana, que é convidada. Kátia Valery, coordenadora de projetos da CEPLAG. Max, representando o vereador Josias, aqui da Câmara Municipal. O vereador Emerson, seus assessores, e a Bianca também, que é a minha assessora. Obrigada, vereadora Juliana. Fazem parte da Comissão de Economia e Finanças os seguintes vereadores: Elza Oliveira, eu como presidente, Fábio Chirinha como relator, Ralf Silva, Luiz Carlos Soares de Oliveira, o Julião, e a Juliana Gomes Curvelo. Solicito à senhora secretária que novamente anuncie a presença dos vereadores. Vereadores presentes nessa audiência: Elza Oliveira, Emerson Osasco e Juliana da Tivós. Obrigada, Juliana. Eu solicito à senhora secretária que faça a leitura do ofício número 4 de 2024, que solicitou esta audiência, e também ofícios de justificativa dos vereadores. Osasco, 18 de junho de 2024. Ofício número 4 de 2024. Ao excelentíssimo senhor Carmônio Gonçalves Bastos, presidente da Câmara Municipal de Osasco. Assunto: audiência pública. Senhor presidente, informo Vossa Excelência sobre a realização da audiência pública no dia 24 de junho de 2024, às 18 horas, no plenário Tiradentes, pela Comissão de Economia e Finanças, sobre o tema Projeto de Lei número 43 de 2024, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias do município de Osasco para o exercício de 2025, no âmbito da administração direta e indireta do município. Dessa forma, solicito a Vossa Excelência a autorização para que referidas audiências sejam realizadas no plenário da Câmara Municipal de Osasco, assim como sejam disponibilizados os serviços necessários para a realização do evento. Oportunamente, solicito a Vossa Excelência seja expedido ofício ao chefe do Poder Executivo, convidando o senhor Bruno Mancini, secretário de Finanças do município de Osasco, para participar da referida audiência. Respeitosamente, Elza Natal de Oliveira, presidente da Comissão da Economia e Finanças.
Obrigada, vereadora Juliana. Informamos que esta audiência pública está sendo transmitida ao vivo pela TV Câmara Osasco, canais digitais 7 da NET, 3 da Megabit Telecom, antiga Cabonet, e pelo site www.osasco.sp.leg.br. E o evento também estará disponível no YouTube. Peço aos vereadores que queiram fazer perguntas que se inscrevam com a nossa secretária, vereadora Juliana. Convido os senhores Éder e Bruno Mancini para fazer uso da palavra, colocando a tribuna ou, se preferirem, falarem de seus lugares. Fiquem à vontade. Olá, boa noite a todas e todos. Sempre um prazer estar aqui na Câmara Municipal de Osasco. Em nome da vereadora Elza, desejar boa noite a todos os vereadores e vereadoras, vereadora Juliana. A chance de hoje dar certo, Bruno, a audiência é enorme, né? Quando as mulheres estão no comando, a gente sabe que é feito com muito mais atenção uma audiência, então a gente está feliz de estar aqui do lado de vocês. Dizer que a gente, quando foi fazer essa peça orçamentária, fez com muita responsabilidade. A gente vive um novo momento de ajuste fiscal no Brasil, né? A gente, quando fala de Osasco, a gente lembra, Max, que só na verba QESE a gente deixa de arrecadar 39 milhões de reais já nesse exercício. Então, você imagina, para Francisco Morato, o valor que eles deixam de arrecadar é o valor que eles arrecadam de IPTU. Então, vocês imaginam o tamanho do rombo nos cofres municipais, essa nova repactuação da verba QESE. Então, a gente tem grandes desafios pela frente e a responsabilidade de entrar num novo ciclo de governo, garantindo um orçamento que a gente sabe que pode ser surpreendido para cima e não para baixo. E a gente passa da casa de 5 bilhões de recursos para que a gente possa efetivar políticas públicas aqui na nossa cidade. São mais de 5 bilhões em 2025 e em 2026 quase 5 bilhões e meio, porque a LDO ela tem, por princípio, falar dos 2 anos, né, desse biênio. Então, quando a gente olha para essa peça, a gente vê a quantidade de políticas públicas que a gente pode alcançar dentro dos 19 eixos do nosso plano plurianual. Então, a gente separou por eixo o valor que vai ser investido e a gente tem bastante tranquilidade de saber que essa peça foi feita de maneira conservadora a receita, viu, vereadora Elza? E a gente vai ser surpreendido para mais, sendo assim incrementando o orçamento com o apoio dessa Casa de Leis. Então, acho que, na minha parte, Bruno, fazer essa introdução, hoje a gente vai dividindo esse bate-bola aqui, eu e você, e aí fica à vontade para está falando agora, se tiver alguma coisa eu vou entrando, a gente vai incrementando junto. Obrigado a todas e todos, boa noite. Muito obrigado, Éder. É um prazer a gente estar junto em mais uma peça orçamentária. É incrível como o ciclo do orçamento se funde com o ciclo da vida das políticas e serviços públicos, né? A gente está aqui já pensando na finalização do último ano desse ciclo orçamentário, né? O orçamento ele é feito para que tenha essa continuidade e não se quebre a programação, o planejamento orçamentário nas alternâncias de governo, né? que a democracia proporciona. Então, a gente garante essa finalização do ciclo orçamentário já pensando que é um primeiro ano de um novo mandato, tanto no Executivo quanto do Legislativo, enquanto a gente está executando o orçamento desse ano, né? Então, é um ciclo que não para. E, como o Éder mencionou, a gente sempre preza pela responsabilidade, pelo equilíbrio, né? A forma como a gente orça é olhando para as pessoas, entendendo como que a gente enxerga a transformação que vai acontecer no município a partir do que o orçamento proporciona. E uma questão importante para a gente falar é a respeito da arrecadação, né, que compete a mim, claro, né, aqui nessa mesa, a gente tem sustentado um ritmo de crescimento nesses últimos anos muito sustentável, né? Ele vem um crescimento sadio, sem aumento de impostos, sem incremento de alíquota, a gente tem garantido esse crescimento da nossa arrecadação a taxas muito consistentes. Para o ano que vem não é diferente. A
gente tem uma previsão de crescer em torno de 14%, como o Éder está mencionando aqui, em números conservadores, pé no chão, entendendo que o dinamismo da cidade proporcionaria a gente ser um pouco mais otimista, mas como é um ano de manter a responsabilidade, entendendo que o país está crescendo e está respondendo aos estímulos econômicos, que a gente precisa ter essa responsabilidade. O que eu só queria chamar a atenção, e o Éder já iniciou isso na fala dele, falando sobre o recurso do salário educação, que a gente teve essa mudança tão significativa para esse ano, para baixo, é que da nossa arrecadação, só para pegar a principal receita que a gente tem, que é o ISS, a previsão que a gente tem é de que o ISS seja quase 30% maior do que todas as transferências correntes de todos os entes federados, né, Estado e União, para Osasco. Então, Osasco participa da Receita Federal, né, o pedaço que recebe da Receita Federal, que é arrecadado aqui em Osasco também, e da Receita Estadual, numa parcela menor, em pelo menos 30% ou 40% do que só o ISS, que é a nossa principal receita arrecada. Obrigado, vereador Josias, pela presença, nos prestigiando aqui. Sempre uma honra poder debater com o senhor. Então, o que evidencia, né, é que Osasco tem cada vez mais assumido responsabilidades na oferta de políticas e serviços públicos, né, isso tem... a pressão que a sociedade impõe para que as cidades deem conta de todos esses serviços, porém a gente tem uma estrutura de repartição de recursos ainda muito injusta, né? Em torno de 57% da receita disponível está lá na União, enquanto, do ponto de vista de saúde pública, por exemplo, a União arca com menos de 15% de tudo que a gente gasta com saúde no município. Então, esse desequilíbrio, né, que a gente vai precisar trabalhar, né, e aí essa pressão política, né, vereador Emerson, vereador Josias, Juliana e Elza, a gente conta com a classe política para influenciar nossos deputados, senadores lá no Congresso para que olhem para isso. A gente está no meio de uma discussão da reforma tributária que é muito bem-vinda para o país, mas que não discute o pacto federativo, que é essa divisão de responsabilidades e recursos entre os diversos entes da União. Então, a gente está aqui para ouvir mais do que para falar, então agradeço mais uma vez a oportunidade, estamos à disposição sempre para construir democraticamente. É um prazer enorme poder estar aqui, mais uma vez presidido pela vereadora Elza, né, que muito nos honra na Comissão de Economia e Finanças, sempre promovendo esse debate de muita qualidade. Então, agradeço meus colegas, meus amigos que estão aqui hoje e desejo uma ótima audiência para a gente. Boa noite. Só um instante, que nós estamos com um pequeno problema técnico aqui no telão e já retomamos. Obrigada. Vou passar, ele está colocando em tela. Grande vereador. Aproveitar esse intervalo para agradecer a presença do nobre vereador Josias da Juco. Obrigada, vereador Josias, pela presença.
Aproveitar para dizer que amanhã a gente já tem a nossa sessão ordinária, para que todos que possam acompanhar as discussões aqui dos projetos na Câmara, das moções, e do que os vereadores têm feito pela nossa cidade. Tudo passa pela Câmara Municipal, então é importante a gente acompanhar. Amanhã, a partir das 15 horas, começa a nossa sessão, que também é transmitida ao vivo através da TV Câmara Osasco. Informar a todos também que hoje, a partir das 19 horas, haverá a sessão solene, que é a entrega de título de cidadão osasquense ao Dr. Pedro Sotero de Albuquerque, que é o secretário de Habitação. O evento vai acontecer no Viola Véia Bar e Restaurante e fica na Avenida Presidente Irante Sanazar, números 1743 e 1725, no Buçocaba. Essa homenagem será realizada, né, pelo vereador Zé Carlos dos Santa Maria. Anunciar e agradecer a presença do nosso secretário de Cultura, Aldo. Obrigada pela presença, secretário. Eu quero aproveitar, Aldo, chamá-lo para que faça parte aqui da nossa mesa, por favor. Não conecta com o servidor, não é transmitir. Peço desculpa a todos, nós tivemos um problema técnico e, infelizmente, nós não conseguiremos transmitir a apresentação. Nós vamos deixar depois disponível o link para que todos acessem. Deu certo? Foram as orações. Deu certo. Que bom. Então, vamos à apresentação. Obrigada.
falar daqui para que todas e todos tenham acesso, né? Está aí a apresentação da nossa LDO de 2025. O que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias? É a lei que define as regras e prioridades para o início da execução do orçamento público. Ela é anual e deve definir prioridades para o ano seguinte. A LDO mostra quais são as ações do plano plurianual que serão definidas como prioridade para o próximo ano. Como nós fizemos a LDO de 2025? Através do treinamento da galera especializada em orçamento das secretarias, da análise dos 19 eixos do plano plurianual e demos uma conferida nas obras que estão em andamento na Prefeitura, a checagem de como o dinheiro foi usado até agora e as previsões sobre o orçamento esperado para 2025. Logo após, a gente fez as análises, conversando com as equipes técnicas de cada secretaria, dando uma conferida nos gastos e nos planos municipais e fazendo uma atualização dos dados sobre o andamento dos projetos. O toque final é garantir que o dinheiro que esperamos entrar seja suficiente para cobrir o que precisamos gastar e mostrar como vamos gastar e arrecadar o dinheiro. Estamos na última LDO do Plano Plurianual 2022-2025 e por que destacamos isso? Sendo a última LDO, ela fecha um ciclo e define as diretrizes finais para o último ano do plano, que durou 4 anos. Ela garante que o orçamento público desse último ano esteja alinhado com as metas e prioridades estabelecidas ao longo do PPA. Pensa o orçamento como um ciclo, com começo, fins e recomeços. Aqui está a estimativa, né, da Receita Municipal de 2025. A gente faz uma sequência de 2021 até 2026, é de quando a gente faz essa projeção, e coloca aí como ponto de boa avaliação, como o Bruno trouxe. A gente coloca o nosso ISS, a gente sai de 2021 com mais de 1 bilhão e entrega em 2025 mais de 2 bilhões arrecadados em ISS, e a gente vê que, infelizmente, algumas linhas não seguem o mesmo grau de crescimento. Então, mostrando que Osasco, por si só, consegue dar conta do orçamento municipal e que a gente possa ter melhores distribuições do orçamento federal para que tenha saúde financeira nos municípios. Os nossos 19 eixos do PPA, de acordo com a LDO de 2025, são eixo 1, saúde em primeiro lugar, no qual a gente pretende investir mais de 1,1 bilhão, mais de 1 bilhão e 100 milhões de reais. O eixo número 2, gestão moderna e sem complicações, onde investiremos 1 bilhão e 600 milhões de reais. O eixo número 3, educar para transformar, onde investiremos mais de 1 bilhão e meio. O eixo número 4, cidade segura e bem cuidada, onde investiremos 597 milhões. O eixo número 5, mobilidade e infraestrutura viária, onde investiremos mais de 104 milhões. O eixo número 6, moradia digna para as famílias, onde investiremos 83 milhões de reais. O eixo número 7, inclusão social e combate à pobreza, onde investiremos 144 milhões de reais. O eixo número 8, meio ambiente, qualidade de vida e amor pelos animais, onde investiremos 44 milhões de reais. O eixo número 9, proteção da criança, valorização da família e respeito aos idosos, onde investiremos mais de 27 milhões. O eixo número 10, trabalho e renda para o cidadão, onde investiremos mais de 24 milhões. O eixo número 11, governo aberto, plural e democrático, onde investiremos mais de 39 milhões. O eixo número 12, cultura e economia criativa, onde investiremos mais de 16 milhões de reais. O eixo número 13, empreender para crescer, onde investiremos mais de 9 milhões de reais. O eixo número 14, inclusão da pessoa com deficiência, onde será investido 27 milhões de reais. O eixo 15, mulheres protagonistas, serão 6 milhões e meio de reais investidos. O eixo número 16, desenvolvimento urbano e direito à cidade, serão investidos mais de 1 milhão e 400 mil reais. O eixo 17, combate ao racismo, mais de 5 milhões. O eixo no 18, juventude conectada e com propósito, mais de 3 milhões e 600 mil reais. E o eixo 19, cidadania, direitos humanos e diversidade, 622 mil reais.
todos os eixos, você vai encontrar quais são os objetivos do desenvolvimento sustentável que estão vinculados a esse gasto público. E logo a gente vai apresentar um anuário com todos os objetivos que a gente conseguiu contemplar durante esse ciclo do nosso governo, durante esses 8 anos. Conheço alguns projetos que estão na LDO 2025. A terceira ponte, que vai ligar mais uma ligação do norte com o sul, e ela vai ligar ali na Avenida Brasil com o Jardim Piratininga, Avenida Marechal Rondon no centro. A CEMEI do Mutinga, que é uma escola em construção em tempo integral, que vai oferecer mais de 94 vagas para crianças daquela região. O Morro do Sabão, que são as obras que têm o objetivo de garantir moradia digna para a família em situação de vulnerabilidade social. A Escola do Futuro do Dávila, pioneira, né, a primeira escola do futuro que a gente vai entregar na nossa cidade, uma escola maravilhosa, super conectada, integrada, com piscina, teatro, uma grande escola e com vocação tecnológica. E a Escola de Futuro do 1º de Maio, também com o mesmo perfil de conceito. A Cidade da Polícia, que é um conjunto de prédios que terá novas instalações do Comando Geral, da Guarda Civil, e também vai ter um centro de inteligência de Osasco. Importante falar que hoje a Delegacia da Mulher não é 24 horas, e na Cidade da Polícia a gente trabalha para que ela tenha plantão durante 24 horas. A gente tem construção da UBS do Santa Maria, a gente tem a reforma de mais de 10 UBSs e também a reforma da maternidade Amadora Aguiar. Então, esses são alguns dos principais projetos que constam na LDO de 2025, e a gente está aqui para responder, caso vocês tenham alguma dúvida, a Secretaria de Planejamento e Gestão e também a Secretaria de Finanças. Obrigado. Obrigada, Éder. Eu peço, por gentileza, que acendam a luz aqui do plenário, por favor. Muito obrigada. Antes de nós irmos para as perguntas, primeiro eu gostaria de agradecer a nobre apresentação, a rápida apresentação, mas dizer que eu gostei muito, principalmente da linguagem, né? Eu acho que toda vez que a gente fala de orçamento público, é sempre um monstro, é sempre um desafio para a gente, inclusive, levar para a população essa pauta do orçamento. E eu acho que essa linguagem acessível mostra o quanto o governo tem sido acessível nesses últimos anos e o quanto a gente precisa mudar mesmo, trazer essa linguagem para que todo mundo mesmo acesse, para que todo mundo entenda que, de fato, o orçamento não é esse bicho de 7 cabeças. E aí, eu gostaria de tirar algumas dúvidas, pouquinhas, que é óbvio que ali é um resumo, bem resumo do resumo, mas com relação ao eixo, vamos lá, só um segundo. É só uma dúvida com relação às escolas aqui. Vocês falaram do CEMEI Mutinga, que é a nova escola que está em construção, 94 vagas. Eu gostaria de saber quantas famílias vão ser beneficiadas lá no Morro do Sabão e também na Escola do Futuro, que está sendo construída no Jardim Dávila, quantas vagas estarão disponíveis, não só nela, mas também na Escola do Futuro no 1º de maio. Então, Morro do Sabão, a gente falando de habitação, quantas famílias serão beneficiadas e também das escolas que estão sendo construídas. E aproveitar aqui a oportunidade também para agradecer a reforma da maternidade Amadora Aguiar. É uma luta de todas as mulheres aqui dessa casa, principalmente. Já fomos em várias visitas naquele espaço e, de fato, a gente via uma necessidade muito grande de uma reforma para que as mães tenham os seus filhos num espaço com mais dignidade. A gente começou com uma emenda que veio através do meu mandato, com a deputada Renata Abreu, deputada federal, enviou 1 milhão, e eu destinei para a reforma. E eu sempre cobrava muito o prefeito falou, poxa, a gente começou pela parte que deve, que era a parte do telhado.
E muitas vezes eu falei, vamos fazer uma visita. Ele falou, poxa, Elza, não dá nem para subir lá. E também é algo que fica um pouco invisível, mas é tão importante quanto a parte interna, porque também não adianta reformar a parte interna sem organizar vazamentos, etc. Então, começou pelo andar que deveria. Mas a gente está acompanhando e eu tenho certeza de que vai ficar um espaço muito bom. E, antes de mais nada, a gente também falar da questão de acolhimento, né? Não basta a gente ter espaços maravilhosos e adequados, mas que a gente também tenham pessoas que atendam com dignidade a população, principalmente nesses espaços onde as mulheres vão realizar ali seu sonho de terem seus filhos, etc. Então, só para relembrar depois da reforma, da gente fazer sempre aí um upgrade com a galera do RH, para que a gente tenha sempre um atendimento de acolhimento. É só isso. Obrigada. Gostaria de convidar o vereador Emerson para que faça uso da palavra. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Boa noite a todas e todos. Saudar aqui a mesa, na figura da vereadora e presidenta dessa audiência pública, Elza. Saudar aqui a nobre vereadora Juliana. Saudar a todos os homens aqui presentes. Eu vou na figura do secretário de Planejamento, o Éder Máximo, né? Saudar todos os presentes aqui também no plenário, na figura do Igor, co-vereador da Mandata Ativoz. Saudar todos que nos assistem pela TV Câmara, que voltou, né, a funcionar, graças a orações, igual a nossa presidenta falou, e as pessoas que nos assistem pelas redes sociais. Presidenta, eu venho aqui para fazer alguns apontamentos, né? E são vários, e como a mente dos homens ela só possui 2 neurônios, né? A gente tem um para falar, o outro para organizar, então tentei organizar aqui da melhor forma possível, né? Mas eu quero dizer que eu participei da primeira audiência no dia 18, lá no céu do Jardim Elvira. E eu ouvi atentamente as pessoas que fizeram perguntas lá, né? E também ouvi as respostas que foram dadas e fiz algumas colocações também. E aqui, dentro das perguntas que eu ouvi lá, eu gostaria de fazer uma pergunta para o secretário, para, assim que ele puder depois responder, o porquê ele falou para o munícipe que não havia nenhum tipo de documento a ser apresentado na audiência pública, sendo que esse projeto adentrou aqui esta casa no dia 5/6. Por que nós fomos para uma audiência pública sem levar o que estava sendo discutido para a população? E o pior, mentir para a população, né? Por que mentiu para a população? Por que mentiu para o munícipe? Sendo que nós temos um projeto com mais de 700 páginas aqui, que o munícipe poderia ter acesso. E o pior ainda, essa discussão que foi feita sobre as audiências públicas aconteceram no dia 18, dia 19 e dia 20/6.
Ou seja, o projeto pronto, porque adentrou essa casa aqui no dia 5/6, e essas audiências públicas foram simplesmente, no meu ponto de vista, e se eu estiver errado, vou solicitar também que eu seja corrigido pelo secretário e por todas as pessoas que aqui estão, porque, após o projeto dar entrada aqui, não tem como o executivo enviar emenda. O projeto está sendo discutido aqui. Os vereadores estavam aptos a fazer as suas emendas até o dia de hoje, dia 24/6, às 5h. Então, isso me choca, porque se o secretário omitiu essa informação dos munícipes, das pessoas interessadas, lembrando que, dos 48 que estavam lá nessa audiência pública, 34 tinham envolvimento direto com o serviço público, ou seja, quase ninguém dos munícipes sem ligação ao poder público, somente 14 pessoas. Então, é importante que aqui seja colocado que isso é algo muito grave. E mais grave ainda é fazer uma audiência pública fictícia, fantasiosa, enganosa, com encenação. Porque se o povo, a população, o munícipe, não vai poder ter ação efetiva no pensamento e na discussão dessa proposta, então quer dizer que algo ilegal aqui foi feito. Posso estar errado novamente, então, por isso que eu vou deixar aberto para que me respondam depois. Não quero ser leviano, mas aqui é falando do meu ponto de vista, que pode estar errôneo, não sei, ou não, pode estar muito certo e coerente. Então, visto tudo isto que a gente vem dizendo, é inaceitável que a gente coloque um projeto tão importante, né, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025, para ser discutido, um assunto tão importante, mas que a informação não chegou em quem devia, que são os munícipes, e, novamente, em equipamentos centralizados, um na Zona Norte, um no Centro e um na Zona Sul. Nós sabemos que a renda per capita da população osasquense é baixa, e muitos nem souberam do que estava acontecendo. Imagina se deslocar às 7h, quanto muitos deles saem do serviço às 6h, moram em Osasco, mas trabalham em outras cidades. Ou seja, a população foi excluída de participar desse processo tão necessário para a nossa cidade. Entre isso também, outras coisas me chamam muita atenção, porque eu não acredito que isso foi feito impensável, que não se foi pensado em levar isso para mais pessoas. Lembrando que nós temos N mecanismos públicos que poderiam ter a população ter acesso e poderia ter participado, colocando perguntas, questionamentos, e participando também da construção e a direção para onde serão enviados esse recurso tão importante. E aqui, o secretário pegou e falou que a saúde é o primeiro ponto de atenção e prioridade do governo. Secretário, essa frase é fantasiosa ou o senhor se enganou. Por quê? Se o senhor diz que a saúde ela é prioritária, no mínimo, o orçamento para ela deveria ter sido maior. Mas aqui, na realidade, o orçamento que nós temos é 1,6 bilhões para gestão. Gestão. A prioridade do governo Rogério Lins é a gestão de pessoas, pagamento de comissionados, pagamento de pessoas que estão lá por algum motivo, lembrando que de 21 até 24 foi aumentado em mais de R$500 bilhão o gasto com comissionado na prefeitura da cidade. Além do mais, a saúde veio após ainda a educação, que recebe 1,5 bi. E a saúde, tão importante que foi falada aqui, ela só recebe o terceiro orçamento da cidade, ficando 600 milhões abaixo da gestão. Ou seja, quase essa discrepância aumentada após a contratação de comissionados. É importante que nós tenhamos uma explicação sobre isso, porque aumentou tanto gasto com comissionado na nossa cidade. Além do mais, foram colocados aqui que, para 2025, está inserida a cidade da polícia. Mas eu quero lembrar que isso daqui é mais uma fake news. Eu acredito, quer dizer, nesse eu não vou falar que é fake news, porque está nesse proposta, e ainda 25 não chegou. Mas, em 2019,
O prefeito anunciou que teria a cidade da polícia, inclusive fez empréstimo falando que haveria a cidade da polícia. Estamos em 2024 e não aconteceu. Então, ou seja, para onde foi esses milhões de reais que foram pedidos de empréstimo para essa finalidade e não aconteceu? Além do mais, a Escola do Futuro, do Jardim Dávila, foi falado aqui que ela iria ser começada a construir em 2023, mas o prefeito anunciou, colocou lá nas redes sociais, ou seja, fake news. O prefeito vem produzindo fake news com coisas tão importantes. E agora nós vemos que na LDO ela está o orçamento definido para ela somente para 2025. Ou seja, 2 anos após o prefeito ter afirmado que iria construir essa escola. Maternidade Amador Aguiar. Essa daqui é a mais cruel, uma das mais cruéis e enganosas fake news produzidas pelo prefeito, porque ele fala que vai reformar a maternidade. E desde 2021 eu venho acompanhando esses pedidos de reforma da maternidade, que se somam já a 43 milhões de reais. Essa maternidade foi reformada realmente, porque ano passado nós vimos chover dentro da maternidade, chover dentro de um leito de UTI. Eu chego lá na entrada principal da maternidade, está caindo a parede principal que está fechada por uma fita. Ou seja, uma fita está impedindo que uma parede de concreto caia em cima, de repente, de uma mãe com a criança, de uma mãe gestante. Onde foi parar esses 43 milhões? Tem aqui até esse ano que ele prometeu mais recurso para a maternidade, 18 milhões. Ou seja, a gente viu que não aconteceu e ele está colocando ali e vem mentindo, propagando fake news. E a população como é que fica? À mercê disso, com a falta de investimento. E, além do mais, sobre tudo isso, eu vi uma coisa também relacionada à Defesa Civil. Existe um dos programas que existe somente R$50 mil para a prevenção de desastre natural. Nós vimos o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Osasco é a 2ª cidade mais poluída do país. E não há investimento para prevenção de desastres naturais, R$50 mil, isso em uma das categorias. Para a Defesa Civil, será realmente que é assim, não aprendeu nada, a cidade não aprendeu nada com o que está acontecendo noticiado no mundo inteiro? A destruição de uma cidade. E, além do mais, não há sequer nesse plano nada que fale do único aterro sanitário da cidade, o qual eu nasci, cresci e sou obrigado a conviver até hoje, que acaba com a minha saúde e com a saúde dos moradores ao entorno. E nada está aqui para tratar sobre isso. Cadê o plano de sustentabilidade da cidade? Sem falar que esse lixão já está tomando Rodoanel. Quem passa ali pelo Rodoanel, após Barueri, já vê montanhas e montanhas de lixo sendo colocado ali. Pessoas foram retiradas da sua casa para aumentar a capacidade de aterro, de lixo, de jogar qualquer tipo de lixo nesse local, impactando e cada vez mais acabando com a saúde minha e de todas as pessoas que estão lá. Eu acredito que o prefeito não moraria nesse local, que ele não chamaria nenhuma visita para ir lá, para almoçar num sábado, num dia de semana, para tomar um café. Sabe por quê? Porque nós que moramos lá, nós mesmos não aguentamos. E a gente evita de chamar visita por causa disso. Como vai se alimentar com um cheiro horrível, todo momento sendo inalado por nós? Isso é uma coisa desumana, que não há sequer aqui um plano para se acabar com esse aterro sanitário. Muito pelo contrário, a gente vê plano de despejo de pessoas da cidade e a gente não vê nada para melhorar a vida das pessoas, para transformar a cidade, a 2ª cidade mais poluída do país, em um local que tenha sustentabilidade como prioridade. Mas se não tem a saúde como prioridade, acredito muito menos a sustentabilidade. Então, baseado nisso daqui, me choca novamente a saber que combate ao racismo aqui é uma das últimas coisas. É o penúltimo ponto de prioridade da gestão Rogério Lins, com somente 5 milhões investidos. Se combate o racismo com 5 milhões?
dividido por 12, 416 mil reais. É por isso que temos denúncias constantes, diárias, nas escolas, nos equipamentos públicos, nas ruas da nossa cidade, de pessoas que sofrem e são agredidas, que morrem por causa do racismo, que são feridas duramente por causa do racismo, porque o executivo da nossa cidade coloca isso como a penúltima prioridade da sua gestão. Ou seja, enquanto o racismo mata, a gestão Rogério Lins se cala. Encerro minha fala aqui, presidenta, com essas pouquíssimas perguntas. Obrigado. Obrigada, vereador Emerson. Gostaria de convidar a vereadora Juliana da Ativoz para que faça uso da palavra. Boa noite a todas e todos. Bom, fazendo uma leitura rápida na LDO, a gente consegue puxar alguns dados referentes aos valores que vão ser destinados. E eu prestei bastante atenção, principalmente no ponto da cultura. Eu aproveitei aqui a presença do Aldo, nosso secretário, para poder, inclusive, mostrar alguns números que me deixaram bastante surpresa. Um deles, por exemplo, é o que estava previsto para o Parque das Artes, que antes estava previsto, chegou a 6 milhões, se eu não me engano, e agora está marcando lá R$ 9,00. Pelo menos nas planilhas, quando a gente vai procurar, está lá marcando R$ 9,00. O que aconteceu para que esse recurso saísse desse planejamento? Para que não vai acontecer, mas o Parque das Artes, o que vai acontecer no lugar da Escola de Artes e, principalmente, da biblioteca, que ainda está parada? Uma outra questão aqui que muito me assusta. Osasco, ele é o berço da aviação brasileira. Para quem não sabe, aqui no Brasil, o primeiro voo que aconteceu, na verdade, não é o primeiro voo do Brasil, é o primeiro voo da América Latina, aconteceu em Osasco. Sábado, eu estive junto com um grupo de ativistas e também com o Modepac, na frente do museu, onde a gente fez um ato de abraço ao museu. Não é a primeira vez que isso acontece. Nós estivemos lá para poder lembrar que, no dia 7/1/1910, aconteceu aqui em Osasco o primeiro voo da América Latina. Em qual lugar da nossa cidade que conta essa história? E aí, um debate que a gente já vem fazendo há muito tempo, acho que desde a época que o Éder estava como secretário da Cultura, é justamente sobre a reforma e também a... Não é reforma, é um outro nome. Restauração do museu, porque tem coisas que precisam de restauro, é muito específico, né? Até pelo tempo, pelo valor histórico que tem, precisa ser um restauro, é algo muito específico. E o que a gente encontra para a reforma do museu está no valor de R$ 6,00 lá. Muitas pessoas me perguntam assim: Juliana, você não vota nesse projeto? Por quê? Né? Toda vez que eu tenho uma lei orçamentária, a gente vota contra. Porque a gente vota no que está escrito no papel. Eu voto no que está escrito no papel. A lei orçamentária é isso, é o que está escrito ali. E eu sinto falta de valores reais dentro desse orçamento. Porque, se não tem nenhum recurso, eu acho que, inclusive, precisa ficar nítido para a população que não tem nenhum recurso, precisa buscar captação, por exemplo. Né? Agora, deixar em aberto um valor de R$ 6,00 ou fazer essas mudanças, isso confunde bastante, ainda mais porque são muitos números e dados para poder você analisar um por um. Inclusive, aparece lá a reforma do teatro e também manutenção do teatro municipal. Aparecem em lugares diferentes, as duas coisas, uma como reforma e a outra como teatro, como manutenção. Aí o valor de manutenção, é lógico, é muito mais alto, porque a reforma já aconteceu. Né? E são algumas dúvidas que eu tenho com relação a isso, porque gera uma desconfiança, inclusive, no gerenciamento de como que é feito esse recurso, como que é passado esse recurso. E, lembrando mais uma vez, Osasco, por ser o berço da aviação, não só no Brasil, mas na América Latina, acho que a gente precisa valorizar um pouco mais a nossa cultura. E eu sei que o Aldo está aqui com esse papel e essa missão. Só que não tem previsto orçamento. Da onde vai tirar esse recurso?
qual chapéu que vai tirar o coelho e o recurso para a cultura de Osasco. Aí tem uma questão aqui também que eu acho que é bastante importante de dizer, que para a manutenção dos espaços culturais está previsto aqui 110 mil. 110 mil não dá para reformar nada. Nadinha, nadinha de nada. E nós temos assim um desgaste muito grande com esses espaços e não tem previsto aqui. De onde sai esse dinheiro? Como que são essas atas que são feitas? Porque não está previsto aqui na LDO. Como que a gente consegue voltar um projeto que não está real, de acordo com as necessidades, né? Eu sei que tem uma coisa de tira recurso daqui, coloca recurso de lá, depois abre um crédito adicional e tal. É uma bagunça o orçamento da cidade. É uma bagunça. A gente vota um projeto, inclusive na LOA tinha um artigo que ele falava que não precisava passar todas as aberturas de crédito adicional para cá, para essa casa. Então, vira uma bagunça, é uma falta de transparência, e a gente não consegue, inclusive, fazer o acompanhamento e a fiscalização desses recursos. Toda vez que a gente vai procurar, o que está aqui está diferente do que foi votado em momentos anteriores, que a gente já votou, tipo PPA, LOA e etc. E tem esse monte de abertura de crédito também, que a gente mal consegue acompanhar, porque, às vezes, está lá R$1 de abertura de crédito, que é só para abrir mesmo, depois coloca ou não coloca nada, né? Só para dizer que está indo para algum lugar. Bom, essas são as questões voltadas à cultura. Eu tenho uma foto no meu celular que está mostrando lá à frente, e com aquela tabela que é obrigatória, aquela placa que é obrigatória, no Hospital Municipal da Criança. O valor total para essa obra é de R$ 17.624.138,47. O início das obras marcado para abril de 2021. O término para março de 2022. Já são 2 anos atrasados. Para onde foi esse dinheiro? Ele chegou? Não chegou? O que aconteceu com o recurso que foi destinado, que já foi destinado, para a construção do Hospital Municipal da Criança? O que aconteceu com esse recurso? Aonde ele foi? Para onde foi parar? Ele existe? O que ele come? Plano diretor. Nós fizemos uma discussão muito ampla o ano passado. Mesmo ela ter sido ampla, ela não foi suficiente. Tanto que existem diversas lacunas a serem preenchidas com relação ao plano diretor, que é uma lei que vai ter a vigência de 10 anos, e ela também não está especificado diversas coisas na LDO. Como que vocês vão sanar isso? Aproveitando aqui a presença do Juliano também, para dizer que precisa aparecer de alguma forma, né? Como está escrito isso aqui na LDO? Porque já está em vigência, certo? Então, cadê? Ou também é de mentira o plano diretor, que tem que acontecer, tem que ser implantado, precisa de dinheiro, né? Outra pergunta. O chamado do concurso público para professores na educação já iniciou? Até onde eu sei, não, porque está faltando professor em várias escolas. No que a gente tinha levantado, inclusive discutido isso na Comissão de Educação, Cultura e Esportes, a gente não achou um valor a mais para que os professores fossem chamados do concurso. Então, não existe a possibilidade dos professores serem chamados no concurso, porque a gente não encontrou ali um valor a mais para pagar esses professores que vão entrar. Então, não tem também previsto o valor para a chamada do concurso dos professores. Não foram chamados ainda. Cadê esse recurso? Aonde ele está explícito na lei para que a gente consiga encontrá-lo? Essa é uma pergunta. A outra pergunta, que eu venho fazendo desde o ano passado, é: cadê as emendas impositivas? Nós fizemos a indicação, e aí é até bom, porque saiu uma matéria no Correio Paulista, essa semana, falando que só 19 vereadores da base do governo haviam destinado recurso para a saúde. Isso é mentira. Isso é uma fake news que colocaram no Correio Paulista. Teve um debate, inclusive, no grupo de vereadores da Câmara sobre isso, e eu acho uma vergonha para a Câmara Municipal que deixa uma informação falsa num veículo de comunicação da região.
está falando lá que é só os 19 vereadores colocaram emendas impositivas para a saúde, sendo que, para todos os 21, 50% já é impositivo para a saúde. Então, todos mandamos. Inclusive, eu mandei recurso para o CAPS-AD de novo. De novo. Porque não é a primeira vez. A gente trouxe recurso de fora, não lembro agora se foi estadual ou federal, para o CAPS-AD, e ele continua no puxadinho da policlínica. Onde tem um vazamento d'água, na sala onde faz o atendimento, agora não vou lembrar de novo se é estalactite ou estalagmite, que está da parede, do teto para baixo. Está lá. É impressionante. É só chegar lá, você vai ver. Tem uma formação rochosa no teto. Deve estar há anos ali, aquele vazamento. E nem isso foi consertado. E tem lá recurso para poder fazer uma reforma. Ah, não quero reformar esse lugar porque não vai ser aqui o CAPS-AD. Tudo bem. Aonde vai ser? Como que vai ser? Aonde está o planejamento para que isso aconteça? Ou as nossas emendas impositivas, que é uma lei, não vai ser feito. Porque assim, eu destinei para uma escola, lá no portal, não foi feito ainda. A CEPLAG foi até lá, mediu, falou, conversou e não fez. Então, precisa saber, porque eu preciso, inclusive, prestar contas para esses lugares onde a gente mandou. As pessoas nos cobram. E eu preciso dar resposta para elas. Ainda bem que a gente tem audiência pública para poder cobrar e poder falar isso, deixar de forma transparente tudo o que está acontecendo, né? Porque é isso. A gente manda emenda, manda emenda. Eu trouxe emenda estadual, a gente trouxe mais de 3 milhões de reais em emendas federais, estaduais. Acho que chega até uns 5 milhões de emendas. Até agora, a gente não conseguiu ver a concretização de um projeto. Que está para ser realizado, mas que nunca sai do papel. Inclusive, cobrei a secretária da mulher, que é a Casa de Passagem para Mulher Vítima de Violência, está aguardando a licitação. Mas é o único, eu acho. A gente mandou emenda para o consultório na rua. Aí falaram assim, não, 400 mil não dá. Mas eu sei que outros vereadores também mandaram para o consultório na rua. Será que 800 mil a gente não consegue garantir um consultório na rua? Ah, se não dá para garantir, por que não conversa de novo com a gente para a gente tentar arrumar mais recursos e fazer a coisa andar? Eu acho que tem um pouquinho ali de falta de vontade política para que as coisas realmente aconteçam. Porque não é possível. Se a gente tem o recurso, tem o planejamento e não é executado, por que não é executado? Será que não quer atender a população em situação de rua? É uma pergunta que fica. Será que não é interessante para o município fazer com que a política de cuidar da pessoa, a independência química, funcione? Será que tem alguma coisa a ver com as casas terapêuticas que tem no município, que veio do governo do Estado, e com o recurso que vai para as casas terapêuticas, que é para não competir, de repente, com alguma comunidade terapêutica que exista fora da cidade, e que eu sei que, muitas vezes, o conselho da pessoa, do Conselho de Drogas, acaba encaminhando as pessoas para lá, que faz o serviço contrário, é um desserviço que faz para o município? São várias questões, né, que acabam conflitando aí com o que a gente vê no orçamento e com o que a gente tem na prática da política pública aplicada. Mas eu termino aqui, porque senão não vai dar tempo de responder todas as perguntas, e eu faço questão que a gente deixe isso formalizado em audiência pública. Obrigada. Obrigada, vereadora Juliana Dativoz. Teremos perguntas? Pergunta de Bianca Pinheiro da Silva. Após o desastre ocorrido no Rio Grande do Sul, qual é o planejamento e destinação orçamentária para prevenir e combater os desastres naturais, exemplos, enchentes, na cidade de Osasco? Excelente pergunta, Bianca. Igor Andrade, do Mandato Coletivo, da Ativoz. Pergunta, o Centro de Referência da Cultura Afro-Brasileira e de Matriz Africana seria no Parque Glauco Vilas Boas, que agora será a antiga Casa de Cidadania.
está previsto na LDO? E quanto está previsto para o combate à intolerância religiosa? Eu já vou deixar as duas perguntas com vocês. Claro, fica à vontade, vereadora. Teremos mais uma pergunta daqui a pouquinho. Eu acredito que vocês já podem ir respondendo aos questionamentos até que a gente receba também outras perguntas. Pode ser? Obrigada. Vamos lá. A vereadora Elza perguntou quantas famílias serão contempladas no Morro do Sabão. Na primeira fase foram 30 famílias e na segunda fase 60 famílias serão beneficiadas. A Escola do Futuro do Conceição tem mais de 1.000 vagas, tá, vereadora? E eu acho que é muito importante o ponto que você colocou de observação, que é a questão do acolhimento na maternidade de Osasco, viu? Muito importante, a gente tem que fazer isso, toda a prefeitura de Osasco, né? Quero agora responder ao vereador Emerson. Vereador, cara, você está tendo uma oportunidade, meu, de ser vereador de uma das maiores casas de leis do mundo. Meu, então honre ela, vereador. O senhor esteve na audiência pública da Lei de Zoneamento e do Código de Obras, vereador. Essa aqui é a audiência que trata da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Você ficou lá 2 horas com a gente falando de coeficiente máximo de aproveitamento, de prédio, de via, e trouxe aqui, misturou Lé com Cré. E eu acho que muitas vezes é isso que afasta as pessoas da participação social, porque acaba virando clubismo, é nós contra eles, e vamos lá, e é isso e tal, é muito vídeo e pouca contribuição. Acho que você pode contribuir mais, vereador. Faça como suas amigas aqui, contribua de maneira democrática, que a gente precisa muito dos seus apontamentos. E eu também falo, o senhor falou da questão da mobilização, era na sua região. O senhor, você não é da Zona Norte? Ainda é da Zona Norte de Osasco. O senhor não colocou na sua rede social. Se o senhor é uma autoridade da cidade, não compartilha uma informação de utilidade pública. Então, acho que é importante, vereador, que a gente se coloque sempre nesse papel, que eu gostei da sua humildade. Você falou, se eu estiver errado, eu vou vir aqui, vou me fazer. Então, acho que é importante. O senhor ficou 2 horas na audiência pública com a gente e não percebeu o teor da audiência que o senhor estava lá com a sua equipe participando. Então, fica só essa classificação para o senhor e falar assim, saúde em primeiro lugar é o nome do nosso eixo. E aí o valor que ele recebe, você questionou que gestão moderna e sem complicação recebe mais valor que isso. Vereador, gestão moderna também tem a ver com saúde, tem a ver com educação, tem a ver com cultura. Gestão moderna é intersetorial, tem a ver com todas as secretarias. Quando a gente fala saúde em primeiro lugar, isso é especificamente para a saúde. Então, não necessariamente o que se gasta em outros lugares também não está sendo investido na saúde. É que a gente, ao contrário, a gente tem muita responsabilidade para classificar o nosso gasto, vereador, para que a gente não fale uma coisa e depois acaba fazendo outra. Então, fica essas considerações nos seus apontamentos. E você falou também que tem uma fita segurando uma parede de concreto. A gente tem que descobrir que fita é essa, que essa fita é muito boa, bicho. Cara, tem que comprar essa fita aí, que eu nunca vi isso na minha vida. O Juliano, engenheiro, ele deve ter um pouco mais de noção. Eu usava silver tape para tapar o tênis quando a gente usava de skate. Ele serve para um monte de coisa. Mas para segurar a parede de concreto, eu nunca testei, deve ser eficiente. E também, vereador, na questão do gasto que a gente... Do gasto não, do investimento que a gente tem no eixo de combate ao racismo. Vereador, toda a contribuição é bem-vinda. O senhor esteve durante 4 anos aqui como vereador e não mandou R$1 para essa pauta que o senhor se coloca como representante. Não investiu R$1, vereador, nessa pauta de combate ao racismo. Então, fica aqui também o nosso esforço do Executivo, mas também pedindo o seu esforço para que o senhor contribua nessa pauta. Tá bom? Na questão da vereadora Juliana, ela nos colocou do Parque das Artes, que ele não está na lei de diretrizes orçamentárias. Vereadora, a lei é uma lei de diretriz orçamentária. A nossa finalística será a LOA, que a gente já está trabalhando para que a gente possa garantir, assim, a maturidade dos projetos. O Aldo chegou lá na cultura e realizou uma transformação lá. Quando eu saí da cultura, a gente deixou um projeto pronto, que hoje não é mais atual, e o Aldo está dando um F5 nele, modernizando e colocando com a nova cara da cultura. E assim que a gente tiver um orçamento exíquo, a gente vai colocar ele nesse orçamento da lei de orçamentária anual.
Na questão do museu, o Aldo também já está contratando um plano museológico para que dê as diretrizes. E lá a gente não vai, vereadora, de jeito nenhum fazer reforma. Lá a gente vai fazer restauro em tudo. Não dá. Foi feita uma reforma lá, vereadora. Tiraram o pau-brasil e colocaram pinos. O cara que foi lá fiscalizar ficou enfurecido. Então, assim, a gente vai fazer com muita responsabilidade. Na questão das reformas dos espaços culturais, vereadora, a gente fez quase todos os espaços da cidade. A gente fez o centro de eventos, fez a biblioteca Heitor Sinegaglia, a gente entregou o Grande Otelo, a gente reformou o teatro, a gente... Quer ver qual mais? Tem mais um que está me faltando. A biblioteca agora, que terminou. Então, assim, a gente prevê menos gasto nesse exercício, realmente porque a gente já fez uma lição de casa e não é todo ano que a gente vai fazer uma reforma. Precisa melhorar? Sem dúvida. Se você for em qualquer equipamento, você vai encontrar coisas que vão melhorar esse funcionamento. Mas, nesse caso, a gente, com orçamento contingencioso, com muita responsabilidade, a gente priorizou outro tipo de investimento. Na questão do Hospital da Criança, vereadora, primeiro lembrar que em 2021 a gente ainda estava numa pandemia, no qual paralisou não só obras, mas toda a nossa vida, e que assim que a gente sai da pandemia, a vigilância sanitária muda as normas da questão do ar-condicionado e nos dá esse trabalho de fazer um novo projeto para essa questão do ar-condicionado, que fez com que a gente atrasasse ainda mais essa obra, que é muito importante, mas que a gente vai seguir no compromisso de entregar nesse mandato. A gente, tudo dando certo, como está no nosso planejamento, inaugura ainda em agosto o Hospital da Criança e da Mulher, que é um hospital que também tem essa vocação. Vale lembrar que nesse hospital a gente já está priorizando para que a gente que a gente resolva uma demanda, vereadora, que é a demanda da questão do TDAH, do TEA, do espectro autista, que é muito grande e que a gente sabe que precisa de necessidade. A gente vai abrir ali numa estratégia de limpar a fila que a gente tem de especialidades referentes a essa área da nossa cidade. O plano diretor, vereador, ele contém obras de infraestrutura que estão em diversos eixos. Inclusive, agradecer aqui à Câmara Municipal. O vereador, na audiência pública, falou também que ele não votou a favor dessa operação de crédito, mas os vereadores que votaram, que são operações de crédito como essa, que vão consolidar zonas na nossa cidade, permitir que a gente possa potencializar ou não o aumento construtivo de alguma região. E da questão dos professores, na chamada dos concursados, vereadora, a gente está garantindo ali a necessidade que a educação colocou. Caso seja necessário mais recursos para que a gente possa atender a rede, a gente senta e recalcula, e se precisar mudar, a gente pode ter certeza que vai mudar. O orçamento é muito dinâmico, gente. Realmente, às vezes a gente faz o orçamento falando assim, ó, a licitação vai ficar pronta em março, só que a licitação só fica pronta em julho. E aí, esse dinheiro de março a julho, que era para ser gasto, tem que ser remanejado. Então, eu queria que a gente pudesse prever um pouco mais os percalços no meio do caminho, só que a gente só consegue chegar nessa limitação mesmo. Não tem como, a gente tem que remanejar. Na questão das emendas impositivas, acho que fica aqui um apelo, inclusive, da Secretaria de Planejamento e Gestão. A Secretaria acolhe essas emendas, recebe e distribui. A gente não está lá na Secretaria Finalística, que acaba fazendo a licitação, que acaba realizando esse investimento. Claro, a gente está sempre ali cobrando, monitorando, pedindo o apoio deles, mas não é a Secretaria de Planejamento e Gestão que recebe e finaliza um processo de emenda impositiva. Eu estava conversando aqui no bastidor com a equipe técnica da Câmara, eles me sugeriram algumas adequações para que a gente possa otimizar esse gasto, e a gente vai efetuar, qualificando aqui os servidores da casa, para que haja uma triagem até mesmo aqui dentro dessa Casa de Leis, porque a emenda impositiva, se virar o exercício e ela não for empenhada, ela não existe mais. A emenda impositiva tem que ser gasta naquele exercício, porque o orçamento é daquele exercício. Então, acho que era isso que eu tinha para falar, agradecer novamente o espaço, e a vereadora Elza, nossa presidente, colocar a gente à disposição aqui. O Bruno vai responder as perguntas por escrito. Chegaram mais perguntas, vereadora? Acho que é melhor a gente consolidar. Obrigada, Éder. Antes da gente continuar, eu gostaria de solicitar à nossa secretária Juliana que fizesse o anúncio de mais 2 pessoas. Obrigada. Gostaria de anunciar a presença de Lucas Gondim, agente da Defesa Civil, e Eduardo Zuanetti, assessor de gabinete da Defesa Civil. Agradecer a presença da Defesa Civil, que faz um trabalho extraordinário. Obrigada pela presença. Aproveitando o comentário do nosso secretário Éder,
Éder, nós temos batido muito na tecla também com relação ao novo Hospital da Criança e da Mulher. Eu tive várias conversas com o prefeito Rogério Lins, além dos atendimentos para as crianças com deficiência, né, com algum tipo de deficiência. O hospital, naturalmente, vai ser da criança e da mulher. Eu venho batendo muito firme, e o prefeito confirmou isso com uma turma que eu falei com ele desde 2021, sobre nós temos um espaço para cuidar de mulheres com doenças crônicas. O que são essas doenças? Endometriose e fibromialgia. São doenças crônicas que acometem endometriose só mulheres e fibromialgia, mais de 90% dos casos são mulheres. Então, a gente precisa ter esse atendimento específico no hospital. Então, eu bato sempre nessa tecla aqui na tribuna, falo bastante a respeito desse assunto. Estive com a Suzete, com o doutor Fernando também, na Secretaria de Saúde, e a gente falou dessa importância. Com o prefeito, ele disse que para o segundo semestre, ou o primeiro semestre do ano que vem, é a previsão para que a gente tenha esse espaço, né? A gente deve inaugurar o hospital até setembro, outubro, por aí. E, à medida que os meses forem passando, a gente consegue ter RH suficiente para atender tudo aquilo que a gente precisa. Não é fácil. E quando você comentou das emendas impositivas, foi muito importante dizer, gente, que quem tramita as emendas é a secretaria pertinente ao tema ao qual a sua emenda foi destinada. Então, se o vereador tem lá uma emenda que está destinada à saúde, é a saúde quem tramita o documento. Tá? Então, tem que ficar depois, não em cima do planejamento nem de finanças. Não pode ficar, lógico, eles estão ali, mas para ficar claro, é importante a gente cobrar isso da secretaria que pertinente ao assunto. Eu, inclusive, tenho uma na Secretaria de Cultura e quero agradecer muito ao secretário Aldo, que está tramitando essa emenda com muita eficiência. E, enfim, te agradecer aqui em público, viu, Aldo, que conseguiu agora levar um técnico para a secretaria, que está também ajudando muito para que eles consigam acelerar aí esse processo todo. Então, é só sugerir para os colegas que também vá até as secretarias e converse com os secretários para que acelere essas emendas e elas sejam executadas no exercício para que a gente não perca. Tá? Nós temos mais algumas perguntas aqui. Ó. É Maicon? Maicon, é isso? É Michael mesmo? Os dois, são os dois. É um nome... Eu perguntei para ele, né, porque pela forma que se escreve, você pode tanto Michael quanto Maicon. Eu falei, pergunta qual é, porque, né? Mas você é muito... Você tem 2 nomes, isso é muito bom. Todo mundo chama de Maicon. Então vamos lá. Vamos lá. Então, o Maicon, ele pergunta, o Parque Glauco Vilas Boas, né, quanto foi gasto na limpeza do lago? E continua abandonado e poluído. Quanto que está previsto e o tempo? Seria para a limpeza do lago, né? Está aqui a pergunta. A outra pergunta também é dele, do Maicon, Michel, enfim. Como que a prefeitura deixa o Céu do Bonança sem uma rampa de acessibilidade? Uma emenda já foi destinada para que fosse executada essa rampa. E a pergunta, você estende a pergunta para o secretário de Cultura, já que ele assumiu agora, e se há alguma previsão da rampa, Aldo, de acesso, de acessibilidade para o Céu Bonança. Tá? E aí nós temos uma outra pergunta aqui, que é do Igor Andrade, do Mandato Coletivo, Mandata Ativoz. Existe a lei do piso salarial da enfermagem, onde exige que técnicos de enfermagem recebam 70% da proporcionalidade do salário do enfermeiro e que os auxiliares recebam 50% da proporcionalidade do salário do enfermeiro sobre as horas trabalhadas. Osasco, infelizmente, ainda não paga a proporcionalidade para técnicos e auxiliares de enfermagem. Isso está previsto na LDO? Obrigada, Igor, pela sua pergunta. Por enquanto, não temos mais questões. Vamos às respostas.
Bom, eu vou tentar só passando por todas essas que vieram por escrito e algumas que ficaram. De fato, quando a gente está falando da LDO, a gente está falando de diretrizes para o orçamento que vai ser aprovado para 2025. E aí, alguns projetos, algumas despesas, nesse estágio, não estão com a maturidade adequada para integrar completamente o orçamento. Como uma forma de transparência e de garantia de que essas sejam questões a serem tratadas no orçamento, que é a lei que é executada de fato, que a gente cria essas rubricas que, por vezes, parece que tem lá só R$ 9,00, mas é porque ela é um conjunto, provavelmente, de rubricas que estão ali destinadas a receberem recursos no orçamento já, não é por crédito adicional. A vereadora Juliana mencionou isso. É importante frisar que há algumas modificações, especialmente em relação ao objeto final do gasto, né? Mantém-se o projeto lá, a reforma de unidades, mas às vezes você precisa distribuir entre o que é a compra do insumo e a contratação do serviço, que contabilmente são duas linhas diferentes no orçamento. Isso é uma dificuldade que a gente tem no modelo enrijecido do nosso orçamento público, que vem desde 1964. Então, a gente tem essa dificuldade, todos os municípios passam por isso, né? O Estado e a União também, só que o Estado e a União se permitem uma flexibilidade ainda maior do que a que o município estabelece. Então, a gente discute o orçamento em detalhes aqui na Câmara Municipal. Sobre as questões que restaram, né, falando primeiro do Parque Glauco Vilas Boas, ele passou por um processo de descontaminação que não foi suficiente com investimento público municipal, e a Prefeitura aderiu junto ao Ministério Público num TAC, né, contra a Sabesp, que é a responsável, né, por garantir o saneamento básico na nossa cidade, na nossa região. E a gente ganhou essa ação. E sexta-feira, por coincidência, é uma audiência com a promotoria para definir os valores, em tese, acho que são R$ 1.700.000 que vão ser investidos diretamente lá no Parque Glauco Vilas Boas, além do que já foi gasto no passado. Faz um tempinho já, eu tenho uma memória de que foi R$ 1.400.000 que a gente gastou lá atrás, em 2021, se eu não me engano, para fazer a primeira fase dessa descontaminação. Então, essa questão sobre o parque. E aí, o que o Igor já tinha perguntado, tinha falado sobre o centro de referência, né, que seria lá, que vai passar para a Casa de Cultura, para o combate à intolerância religiosa. A gente não tem aqui exatamente, justamente porque é no orçamento que a gente vai ter esses gastos em detalhes. Mas existe um eixo específico de combate ao racismo e à intolerância religiosa, que é uma inovação desse ciclo orçamentário, né? Nunca foi tratado assim. A gente tem uma secretaria específica para tratar dessas questões também, então é um avanço institucional, orçamentário, e a gente precisa amadurecendo mesmo na forma de conseguir conduzir essa política, esse serviço público, que é muito relevante e necessário na nossa sociedade, ainda que a gente esteja no século XXI, a gente ainda está falando sobre essas questões. Em relação às questões, e aí queria agradecer muito a presença dos rapazes da Defesa Civil que estão aqui. A Defesa Civil, né, eles podem, acho que, falar mais, né, e trazer um pouco aqui em um outro momento. Ela age já no momento de contingência de um desastre. O nosso trabalho nesses últimos anos tem sido investir na contenção e na prevenção, especialmente de enchentes, deslizamentos, e são inúmeras obras. Só do ponto de vista de desenvolvimento urbano, são R$18 milhões que a gente gasta anualmente para fazer contenção de encostas, escadas hidráulicas, que vão melhorando num trabalho meio que de formiguinha em toda a cidade. Mas a gente está avançado nessa questão de resiliência, a gente já tem quase 10 anos de um plano municipal de drenagem urbana, que trata dessas questões de entender como uma cidade que cresceu de forma desordenada, como toda a região metropolitana, né, daqui e de Porto Alegre, que mais sofreu com esses desastres
nesse ano, e toda a nossa solidariedade, né, ao povo gaúcho que passou por um desafio incrível, está passando ainda, toda a nossa solidariedade é mais do que devida. Além dessas contenções de encostas, escadas hidráulicas que a gente tem feito espalhados pela cidade, a gente tem uma política de macro e microdrenagem. A macrodrenagem são aquelas feitas nos córregos, né, com a canalização e aumento da infraestrutura de vazão para esses córregos e rios da cidade. E a microdrenagem é aquela que a gente não enxerga, que é aquela na estrutura de galerias, bocas de lobo, que também tem um investimento significativo. A obra mais recente é da Bacia de Quitaúna, que tem já repercutido muito efeito. Esse ano a gente passou sem grandes intercorrências de enchentes na cidade de Osasco, apesar das fortes chuvas e do enfrentamento que a gente precisa fazer com a questão climática, né? Já passou da hora da gente revisar o comportamento enquanto sociedade, não só como Estado, mas a gente tem conseguido, com essas iniciativas, apostar nessa solução. Em relação uma questão adicional sobre essa questão do concurso que a vereadora Juliana trouxe e do piso da enfermagem, o piso da enfermagem ele já é aplicado em Osasco, Igor, quando a gente está considerando a estrutura de carga horária, né? Porque o piso ele é estabelecido nacionalmente para a carga horária de 40 horas, que é a carga horária exercida no setor privado. A carga horária exercida pelos enfermeiros, técnicos de enfermagem, a não ser aqueles que são da estratégia de saúde da família, que ganham mais por isso, é de 30 horas. Então, a gente cumpre o piso nacional da enfermagem aqui em Osasco. Isso foi uma luta, né, de muito tempo que a gente tinha, especialmente com técnicos e auxiliares, que foram revisados junto à tabela 7, que é a tabela que tratava de todos os cargos de nível operacional, técnico e administrativo da Prefeitura recentemente. Então, esse foi um avanço significativo. E a gente tem uma vedação agora, nesse período, vereadora, que é de só poder fazer reposições de servidores públicos a partir de concurso por conta da legislação eleitoral. Então, a gente está nesse momento de vedação, mas ainda assim, fazendo as reposições, é que a gente tem uma dificuldade muito grande, né, em relação às listas, né? A gente já está numa lista avançada, né? Era uma defasagem muito grande que a gente tinha na nossa rede, que foi já coberta significativamente, e aí a gente tem essa vedação agora, mas com certeza o concurso vale ainda por mais algum tempo, e a gente vai fazendo essa reposição a partir de que acabar a vedação eleitoral. Tem mais duas aqui. É Michael, né? Michael, né? A mãe chama de Michael, é Michael. Michael, você diz aqui, como que a prefeitura deixa o Céu do Morança sem rampa de acessibilidade? Se tem uma emenda que foi destinada, estenda a pergunta para o secretário de Cultura. Michael, eu ouvi a palavra fake news aqui, essa é uma fake news verdade. Não existe emenda para o Céu do Bonança. Existe uma indicação parlamentar de 2021, onde não eram as emendas impositivas. Indicação parlamentar, o vereador pode subir aqui na tribuna, inclusive nos ajude, façam, porque é um guia para a gente, só que ela não tem garantia nenhuma de orçamento. Ela é uma indicação. Vocês estão aqui no Legislativo e já bem conhecem essa maneira de se fazer o uso da palavra na tribuna, quando o vereador fala, quero fazer uma indicação do nome de mudança de rua, quero fazer uma indicação. Agora, a emenda impositiva não veio nenhuma. Para essa pauta não veio. A outra pergunta tua é referente ao Glauco Vilas Boas, quanto foi gasto na limpeza e continua abandonado e quanto está previsto e o tempo. Acho que o Bruno, você se sente contemplado na resposta do Bruno? Na outra mais ou menos? Então, vou complementar falando assim, a Sabesp, nós somos parte desse TAC com o Ministério Público, a Sabesp, que é a grande causadora desse problema, ela já está construindo, né, já está em fase de licitação, uma estação elevatória de tratamento de esgoto, para que não tenha mais essa contaminação. E agora a gente tem, na sexta-feira, uma reunião com o Ministério Público para falar do investimento que eles devem fazer naquele parque, como contrapartida do que eles fizeram por tantos anos. E aí a gente tem um desafio enorme, que é um desafio da cidade de Osasco, que é de fazer com que aquele lugar seja uma área de lazer para as famílias, né? Então, a gente está buscando qual é a forma que a gente vai dar de operação para lá. Acho que era isso, vereadora, que eu tinha. Não sei se tem mais alguma pergunta.
Antes, não pode. O Emerson quer fazer uma tréplica. Emerson, você tem 3 minutos. Obrigada. Ainda bem que eu fui muito bem aqui, feliz na palavra. Se eu estiver errado, por favor, me corrija. Ao associar a LDO com o plano de zoneamento e diretriz e leis do uso do solo, né? Porque realmente eu acabo cometendo erros, né? Eu acredito que esse foi meu primeiro erro que eu cometi aqui. Diferente de muitos projetos que vêm do executivo, que a gente tem que corrigir aqui e mandar para lá de volta porque vem errado. Mas aqui, secretário, a gente não tem nenhuma forma de falar fake news, muito pelo contrário, essa casa aqui ela deve ser respeitada e nós aqui contamos com a verdade. Todo vereador que aqui entrou tinha uma emenda de R$300 mil, no qual, no meu primeiro ano, destinei para uma creche lá no Jardim Baronesa, e foi executada. Depois, mais 200 mil para a rampa do Céu das Artes, que até hoje não foi feita. E eu ouvi da sua boca que não foi feita porque não era uma emenda impositiva, ou seja, aquele negócio do nós contra eles, não fez porque não quis, porque eu estava porque eu sou oposição. E a população? A população ela paga seus impostos, que ficam agora cerceadas do direito de adentrar um espaço público de cultura, porque Vossa Excelência misturou Lé com Cré e não fez o que é necessário, não para mim, mas para a população, que até hoje não tem um local digno de acesso a esse equipamento público de saúde. Vamos aqui, secretário, também para outra coisa. Vossa Excelência que não respondeu sobre os R$50 mil para a prevenção de desastre natural. 50 mil para a Defesa Civil, a qual nós temos 2 representantes, é um absurdo, é um tapa na cara da população. Outra coisa, você não explicou por que a cidade da polícia foi prometida em 2019, fake news do prefeito e do executivo, e agora na LDO de 2025 está sendo prometido também. Cadê os milhões de reais que foram colocados aqui, que vieram de empréstimo? Outra coisa, você não explicou por que a Escola do Futuro foi prometida em 2023 e agora vocês estão prometendo para o ano que vem. Cadê o dinheiro que ia ser utilizado aqui? Outra coisa, eu me sinto muito envergonhado quando vem pessoas aqui nessa casa e acham e fazem chacota com as dores das mulheres. Quando eu falo que está caindo uma parede, tem uma fita isolante lá segurando ela, Vossa Excelência sabe que é em sentido figurado e está lá. Agora, se Vossa Excelência tem condição de ver isso que está acontecendo, mas não tem o mínimo de empatia para as mulheres que frequentam a maternidade e que estão correndo risco de sofrerem algum tipo de acidente se essa parede cair em cima dela, isso demonstra a total irresponsabilidade do executivo no trato com as mulheres da nossa cidade. Eu fico envergonhado e deixo aqui minha nota de repulsa contra essa fala de Vossa Excelência. Sobre o racismo, secretário, eu fiz uma emenda aqui de 10 milhões, e essa emenda aqui o prefeito barrou, justamente na LDO do ano passado. Foi barrada. Outra coisa, secretário, Vossa Excelência falou de mobilização para discutir o zoneamento. Eu vou falar aqui, para concluir, Para presidente, concluir. eu vou falar aqui. Se Vossa Excelência não se lembra, tem um grupo que pertence a todos os secretários e os vereadores. Vossa Excelência mandou lá às 7h22 do dia 18, 1h22 após começar a audiência pública. Eu sei que Vossa Excelência tem uma memória afetiva muito grande sobre a última vez que eu fiz mobilização, e principalmente foi aqui nessa casa. E isso chamou a sua atenção para o nosso poder de mobilização. E eu falo que se fosse um evento que nós tivéssemos responsabilidade, ele estaria lotado e estaria em todos os cantos da cidade. Mas o senhor, novamente, pode contar comigo para qualquer tipo de mobilização. Nós fazemos e fazemos bem. Podemos ensinar Vossa Excelência, que eu acredito que não precisa, porque é o secretário de Planejamento. Mas, lembrando, na última mobilização que nós fizemos, nós mobilizamos mais que Vossa Excelência. Então, é uma coisa que, de repente, dá para aprender. Sobre ter mandar dinheiro para outros lugares, a gente já mandou dinheiro para construir unidades básicas de saúde, para a reforma de pronto-socorro e para a compra de ambulância e muito mais. Para que eu possa fazer mais que isso, sendo que isso não é função do vereador, só se eu ocupasse alguma função no executivo. Então, se tiver alguma coisa que eu possa acrescentar e somar mais nisso, com certeza eu terei o maior prazer em fazer. Obrigado. Obrigada, vereador Emerson Osasco. Antes da resposta, eu vou pedir para que
o nosso secretário de Cultura, Aldo, faça uso da palavra. Obrigada, Aldo. Vou ser breve. Meus colegas, secretário Éder e Bruno, já foram aí experientes na resposta. Museu. Nós encaminhamos, na semana passada, na reunião do Conselho, o pedido de tombamento, né, do museu, que é o primeiro passo para estruturar o projeto, né. Depois disso, a gente segue no laudo da Defesa Civil, que já também foi feito, e no laudo de engenharia e de arquitetura, porque há vários problemas, né, com relação a raízes das árvores, infraestrutura do edifício, para, a partir daí, a gente ter uma informação precisa com relação ao orçamento necessário para a obra e para o restauro do museu. Eu tenho sempre participado o prefeito Rogério Lins, o secretário Éder, o secretário Bruno e as respectivas equipes sobre essas questões. Parque das Artes. Também um projeto que já estou lá, como o Éder afirmou, né, trabalhando para reestruturação, reatualização, né, Éder, porque a legislação era anterior à nova lei de licitação. Então, também tive uma reunião com o prefeito Rogério Lins e com o Éder para se posicionar com relação à necessidade, né, da realização dessa obra, que é uma obra prioritária, a meu ver, para a Secretaria de Cultura. Então, creio que nos próximos meses aí a gente vai ter já uma resposta, né, com um projeto aprovado, que eu brinco, né, projeto que para de pé é um projeto que a gente tem, não necessariamente o recurso, mas primeiro uma aprovação da Procuradoria-Geral, da Controladoria, para que ele consiga seguir avante nos seus processos licitatórios. Tá? E com relação às emendas, só para deixar claro que eu estou rodando todas as emendas, né, fazendo todo o processo de instrução das emendas, falando com os vereadores, com as ONGs, e respondendo ao colega Michael, né, a gente também já teve uma reunião no Céu Bonança, né, que é um lugar que eu tenho bastante carinho, porque sou oriundo ali da região norte, tá, para resolver a questão da rampa. Né? Então, com emenda ou sem emenda, já estou buscando no próprio orçamento da administração recursos para a gente viabilizar ali a acessibilidade para que a população seja atendida. Muito obrigado. Obrigada, secretário Aldo. Só para fazer um comentário aqui na fala do Aldo, se está fazendo esse plano para o museu e também revendo a questão do Parque das Artes, já está fazendo muito mais do que os outros secretários que passaram por essa pasta nos últimos anos. Obrigada. Dando continuidade para que a gente possa finalizar a audiência pública, eu peço que concluam as respostas das últimas perguntas. Obrigada. Referente às perguntas do vereador Emerson. Vereador, você disse que fez a sua fala no sentido figurado, né? Queria pedir para o senhor que não fizesse o uso do sentido figurado numa tribuna. Que o senhor seja evidente para que a gente possa, de maneira respeitosa, responder, vereador. Sentido figurado a gente faz quando a gente está pro forma. Mas, como o senhor disse, essa é uma casa de leis muito importante, que a gente deve respeito e que a gente deve ter muito cuidado com a nossa literatura, porque tem pessoas que usam o povo como massa de manobra, vereador, que falam as coisas no sentido figurado com outros fins. Existe, vereador, por incrível que pareça, existem pessoas que falam que mobilizam, quando, na verdade, elas estão articulando outras questões. E isso a gente já conhece, a gente sabe como que funciona. A gente que trata a boa política, fala assim para sempre, a gente usa o sentido figurado, mas quando a gente está tomando uma Coca-Cola, quando a gente está batendo um papo. Vereador, deixa o vereador atender o telefone, fica à vontade. Não, quando o Aldo estava falando, você estava no telefone também, pode atender aí. Que acho que é importante, vereador, quando a gente está falando aqui, que a gente presta atenção para que a gente saiba qual audiência que a gente está participando. Porque a gente sai para vir aqui prestar conta para os senhores também, a gente deixa a nossa família estar aqui trabalhando para prestar conta para vocês. Referente à emenda de 10 milhões que o senhor fez ao orçamento, vereador, o senhor muito bem sabe, né, que emendar um orçamento pronto não tem mágica, né? Você pode emendar, está aqui de novo, pode emendar 50 milhões e fazer vídeo falando disso. Da questão da Defesa Civil, vereador, tem isso no plano de combate à enchente, né? Só que a gente tem diversas ações de combate, diversas ações. O senhor bem conhece ali no Rochidale. Eu não sei se você tem passado por lá na Zona Norte, você tem andado pela Zona Norte de Osasco, a gente fez a maior obra de canalização da história do Rochidale. Mais ali para frente, naquele lugar, chama Radar, a gente popularmente chama, ali perto do Roldão. A gente também está fazendo uma grande obra que vai ajudar nessa questão dos desastres naturais.
Na Zona Sul, não é com 50 mil, vereador. É que, como eu disse, a gente classifica a despesa de diversas formas. A gente também pode classificar como investimento essa despesa. Tá? Então, vereador, queria só te dizer isso, que a gente investe ainda mais em obras de drenagem, de combate aos desastres naturais, e que da emenda que o senhor insistiu que mandou em 2021, eu acho que a vereadora Juliana, que está aqui, ela, não sei, Juliana, Elza, as vereadoras sabem que as emendas impositivas foram votadas, inclusive, por essa legislatura, em 2023. Então, 2021 não existia. Passou a existir porque essa Casa de Leis que votou muito bem, a gente tem que aprimorar o serviço. Mas não dá para a gente falar que existem emendas, vereador. Vamos falar a verdade para o povo e não no sentido figurado. Vamos parar de usar o povo como massa de manobra. Obrigado. Ó, a cidade da polícia está em obra, o senhor pode ir lá acompanhar. Não sou secretário de obras, não tenho na ponta da língua todos os encaminhamentos, mas o senhor pode estar lá ainda acompanhar. Se quiser, me comprometo de sentar com o nosso secretário. O senhor também falou que eu mandei no grupo de vereadores o convite. Eu imagino que o senhor não se informe só pelo grupo de vereadores, que o senhor também vê as faixas que a gente tem aqui pela cidade. O senhor precisa ir, vereador? Preciso, desculpa. Ah, então, não, imagina. Mas eu vou ficar muito feliz depois da gente poder falar mais. A hora que você quiser, vereador, aonde e a hora que o senhor quiser. Estou à sua disposição. Então, vereador, eu também, no grupo de vereadores, a gente colocou ali, que bom que você pode participar de uma, e a gente tem no dia 20 de julho, outra. Já fica aí essa oportunidade de você poder mobilizar, levar as pessoas para participar, tá bom? Obrigado, secretário. Não por isso, até logo, viu? Bom mandato. Acho que era isso, vereadora. Eu acho que se o vereador não pôde esperar para ter as suas respostas, acho que o público presente e os que estão aí online merecem respeito. Eu vou só responder essa dos 43 milhões que ele fala da maternidade, tá? Mesmo o vereador não estando aqui. Ainda não foi investido 43 milhões na maternidade, não se gastou isso lá. A gente começou fazendo obra de verdade, como se faz, arrumando o teto, o telhado, para depois a gente arrumar as paredes. E a gente está nessa fase. Ali é uma obra faseada. A gente vai fazer em 6 fases, porque nascem mais de 1.000 crianças por mês na nossa maternidade, não dá para fechar. Então, ir lá, falar, apontar é fácil. Só que a gente também tem que saber reconhecer que é um equipamento de grande expectativa para as gestantes e que a gente está trabalhando para entregar ele melhor. A questão da cidade da polícia, eu não sei aqui na ponta da língua quando era para ela estar entregue, mas fica aqui o convite, a assessoria do vereador está aqui ainda, para que o dia que o vereador quiser, a hora que ele quiser e onde ele quiser, a gente possa ir junto com o secretário de obras fazer essa evidência para ele, tá bom? Muito obrigado, vereadora. Obrigada, Éder. E falar da maternidade, que é um assunto que nos toca muito, é trocar o pneu do carro com o carro andando. Não é um desafio qualquer, né? Inclusive, nós estamos em todas as reuniões, eu particularmente tenho contato com muitas mulheres na cidade e tenho falado para elas da reforma e que a gente tenha um pouco de paciência, que informe também as mulheres que estão gestantes sobre esse andamento da reforma, para que a gente tenha paciência, porque o espaço, de fato, vai ficar muito bom, mas a gente não tem condições de fechar a maternidade para fazer uma obra. Seria uma irresponsabilidade do nosso governo e o governo não vai cometer esse equívoco. Então, de fato, a gente começou por onde tem que começar, que é o telhado. É isso que a gente faz dentro da nossa casa quando a gente quer arrumar um vazamento. Eu não fiz engenharia para ter essa resposta. Bruno, por gentileza. Acho que de minha parte está tudo encerrado. Agradeço mais uma vez a oportunidade. Perfeito. Agradeço muito vocês. Eu acho que... Claro. Vereador, acho que ninguém faz nada sozinho, né? A gente tem uma equipe, e eu faço questão de agradecer aqui nominalmente a minha equipe que está presente e também a equipe que está online. A gente tem outros desafios para se cumprir nessa semana curta, diversas atividades. Parte da equipe está aqui, parte da equipe está em outras atividades. Então, agradecer ao Felipe Thanos, que tem nos ajudado demais no governo aberto. O Felipe assumiu a diretoria agora nos últimos dias, no lugar da Carolina Matias, que foi para o laboratório, e tem ajudado demais nessa maneira da linguagem simples, que é de falar para todo mundo, que de explicar. Às vezes a gente quer falar difícil, só faça as pessoas da questão política, né? Agradecer também ao Atenas, esse
esse jovem orçamentista que está nos ajudando demais em elaborar peças orçamentárias sérias. O Atenas de sexta-feira sai 10 horas da noite, de quarta-feira sai 10 horas da noite. Sempre é um dos últimos a sair da secretaria. Eu preciso fazer esse reconhecimento a você e sua equipe, Atenas, e também ao Douglas, que tem essa missão, Douglas Pantera, né? Que tem essa missão de nos ajudar numa das diretorias que é um coração da Secretaria de Planejamento e Gestão, que é o planejamento estratégico. Então, o Douglas, ali, com muita sapiência, com muito conhecimento, tem feito um ótimo trabalho. Eu tenho certeza que a gente vai qualificar ainda mais as nossas entregas, viu? Quero agradecer ao Juliano, que está aqui presente também, nosso secretário executivo de Projetos e Cidades, e a todas e todos que estão nos acompanhando online. Aí, gratidão por estar acompanhando essa audiência pública. A gente leva com muita seriedade e tem o compromisso de trazer sempre a verdade aqui para a nossa população, viu, vereadora? Trago um abraço também do nosso prefeito Rogério Lins, tá bom? Muito obrigado, até logo. Muito obrigada. É sempre um prazer recebê-los aqui, porque a gente tem sempre muito esclarecido tudo aquilo que a gente precisa tirar de dúvidas, enfim, porque sempre a equipe técnica acompanha em peso aqui, então a gente se sente muito acolhido. Obrigada, Éder. Obrigada, Bruno. Sem palavras para falar de você, tá? Deus abençoe sua vida, a vida de vocês. Juliana, obrigada. Juliana, que acompanha a gente na comissão. E não é fácil, mas a gente está aqui, guerreando. Obrigada, Aldo. Aldo, cuida bem da minha emenda, por favor. Já vou conversar com ele aqui, ó, no final. Obrigada, viu? Juliano. Tá? Gente, eu agradeço ao presidente dessa casa, Carmônio Bastos, que tem sempre dado muito espaço para que a gente faça o nosso trabalho aqui. Aos nobres vereadores e membros também dessa comissão, que eu citei um a um, a todos os palestrantes, aos demais participantes dessa audiência pública, e também aos munícipes que, por meio da TV Câmara e das redes sociais, prestigiaram essa audiência. Eu agradeço também aos servidores da Câmara Municipal que organizaram e trabalharam nessa audiência pública. Sem eles, não somos nada. Agradecer também os assessores. Estou vendo a Soninha, assessora da vereadora Ana Paula Rossi. A gente está torcendo para que ela retorne logo. E a todos os outros assessores dos outros vereadores, o Micael, o Maicon, enfim, né? E, enfim, é isso. E eu declaro encerrada essa audiência pública. Desejo uma ótima noite a todos.